Ora, meus caros amigos e amigas, gostaria de explicar não as minhas palavras, mas que pudéssemos encontrar o que ocorre após a morte. Sob o erro básico da imortalidade natural repousa a doutrina da consciência na morte, doutrina que, semelhantemente à do tormento eterno, se opõe aos ensinos das Escrituras, aos ditames da razão e a nossos sentimentos de humanidade. Gostaria que pudéssemos abrir a Bíblia no livro de Jó, para vermos qual é a natureza do homem. Livro de Jó, capítulo 4, versículo 17, diz assim: quem tiver Bíblia, leia Jó, livro de Jó, antes do livro de Salmos, fica no livro, no capítulo 4, versículo 17. Qual é a natureza do homem? O homem é por natureza mortal, sujeito à morte. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Está no livro de Jó, capítulo 4, versículo 17. Quem somente possui a imortalidade? Vemos em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. Diz assim: a qual em sua época determinada há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Ora, a grande mentira. Quando Deus criou Adão, ordenou-lhe que cuidasse do jardim, do Éden. Que instrução específica deu a ele, ao Adão? Podemos ver em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Diz assim: quando Deus criou Adão, ordenou-lhe que cuidasse do jardim do Éden. Que instrução específica ou que ordem deu Deus para Adão e Eva? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Que palavras foram usadas por Satanás, a antiga serpente, para desafiar a ordem simples e explícita de Deus? Deus disse que os pecadores morreriam. Satanás afirmou que não morreriam. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5. O estado dos mortos. Para onde vão todas as criaturas quando morrem? Podemos ver no livro de Eclesiastes. No capítulo 3, versículo 19 e 20. Diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro.
Todos têm o mesmo folgo, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Está em Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e 20. Ora, podemos ver no Salmo 104, versículo 29, diz assim: Se lhes tiras o fogo, morrem e voltam para o seu pó. O morto permanece na sepultura, não vai ao céu nem a nenhum outro lugar. Ali permanece inconsciente. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca David, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Porque David não subiu ao céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29 e 34. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. O que acontece à memória dos mortos? Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, parecem os seus pensamentos. Salmo 146, versículo 3 e 4. Conforme o que Deus disse, qual seria o destino do homem em razão da desobediência? Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O que disse o sábio Salomão a respeito da consciência dos mortos? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Pode alguém se comunicar com os mortos? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 diz assim: Uma vez que os mortos são inconscientes, qualquer pretendida comunicação com eles é um engano de Satanás. Tem poder de fazer sinais e prodígios de mentira. Porque muitos pensam que os mortos são conscientes. Diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Isaías, capítulo 5, versículo 20 e 21.